O advogado chega no empresário, o empresário tem um monte de ideias para colocar em prática e o advogado dele simplesmente diz: não dá jeito não. Você está desrespeitando essa e essa regra, isso vai dar errado aqui, aqui e aqui. A isso se chama jogar um balde de água fria. Oi peixes, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco essas reflexões que eu tenho feito sobre qual é o papel do advogado. E por que isso? Aí você vai falar: não, Carla, mas quando a gente pega a Constituição, tá escrito qual é o papel do advogado. Sim, eu sei, mas o que os clientes, o que as pessoas esperam não é o que está escrito na Constituição, é algo mais. E é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Então esse exemplo que eu comecei falando do empresário é algo muito comum para mim, porque eu atuo muito dentro dessa área empresarial. E a resposta mais rotineira que eu escuto dos empresários é justamente falando que o advogado é aquela pessoa que joga um balde de água fria em todas as ideias que o empresário tem. E por que isso acontece? Porque às vezes nós olhamos sempre desse ponto de vista jurídico. A gente olha sob a perspectiva do que pode ser feito, do que não pode ser feito, e a gente vai dar uma resposta simplesmente nesse sentido. O grande problema é que essa forma de expressar com o cliente vai juntar com a outra maneira muito comum que as pessoas veem um advogado, que é como um mal necessário. Então, já falei isso antes também em algumas outras oportunidades. Você chega em um grupo de amigos e pergunta: gente, alguém aqui já precisou de um advogado? Aí algumas pessoas vão estender a mão. E aí, se você continuar perguntando para essas pessoas: e vocês que precisaram de um necessário, gostaram do advogado que tiveram? A resposta às vezes é surpreendente. Porque a maioria das pessoas, elas não acham que o trabalho que o advogado realizou foi bom. Acham que foi um mal necessário. E eu penso que a gente precisa desenvolver algumas qualidades individuais que façam com que a nossa postura diante da vida, ela se altere. Porque é muito ruim quando nós pensamos que ao invés de sermos essenciais à função da justiça, nós somos apenas um balde de água fria ou um mal necessário. E qual seria a melhor maneira, então, de mudar a nossa postura, de atuar de uma maneira distinta, somando com os nossos clientes? Uma das primeiras reflexões que eu tive a esse respeito veio de quando eu estava assistindo aquele seriado Suits, que fala sobre uma empresa de advocacia nos Estados Unidos que tem no Netflix. Acho que alguns de vocês já devem ter assistido esse seriado também. E lá tem um grande advogado, né, que é o Harvey Specter, e o estagiário dele que trabalha com ele. E aí um dia, esse advogado mais jovem fala para o advogado experiente que ele não tinha outra alternativa, que ele só tinha uma opção. E aí o Harvey olha e fala: você está equivocado, porque nunca existe somente uma opção. Eu acredito que essa mudança de paradigma, ela é essencial, porque ao invés de nós falarmos simplesmente: você não pode fazer isso, porque isso, empresário, vai te dar esse outro problema, a gente pode pensar: olha, fazer isso que você quer dessa maneira pode te trazer tais problemas. Agora, fazer isso dessa outra maneira vai te trazer outras circunstâncias. Ou seja, simplesmente ao invés de a gente ficar trazendo problemas para as pessoas, para os nossos clientes, colocando o olho em tudo aquilo que pode dar errado, a gente pode trazer várias opções. E isso demanda de nós, como profissionais, o desenvolvimento da nossa inteligência. Nós precisamos saber desenvolver cada vez mais a nossa capacidade de enxergar diante de uma circunstância quais são as respostas possíveis para nós oferecermos às pessoas. Eu sei que isso pode parecer meio óbvio, mas é difícil colocar isso em prática. Porque quando a gente está na faculdade, a gente aprende lá as matérias de direito material, né? Então direito civil, direito penal, e tudo é tão organizadinho, né? Você pega o código e fala: olha, dentro de uma usucapião, para você requerer
é preciso que haja consentimento dos confrontantes. E aí você lê e fala, nossa, que óbvio isso. Mas e na prática, como é? Você chega e vai ter um dos confrontantes que tem medo de falar com você porque acha que você vai processá-lo. E aí, se simplesmente você chega no seu cliente e fala, olha, não deu certo de pegar o consentimento do confrontante, não, ele não quis me atender, você, ao invés de estar servindo como uma ajuda, você está jogando um balde de água fria nele. Então, é preciso que a gente, a cada ação, a cada ato que nós tenhamos com os nossos clientes, nós ampliemos a nossa percepção da vida para tentar trazer respostas, para tentar trazer possibilidades. E eu realmente acredito que o desenvolvimento dessa ampliação da nossa capacidade, ele é muito mais atrelado a experiências diversas que nós temos do direito do que simplesmente estudarmos ali os livros específicos de tal ou tal matéria, ou de termos experiências exclusivas dentro da advocacia. A maior parte dos problemas que nós vivemos, eles não são problemas que têm a ver simplesmente com direito, mas são problemas que têm a ver com convivência, que têm a ver com busca de soluções distintas, diferentes. Então, é importante para nós, como advogados, que nós ampliemos a nossa percepção, nós ampliemos o nosso ponto de vista. E eu acho que isso dá para ser treinado de uma maneira muito simples. Assim, ó. Alguém chegou a você com uma demanda, por mais simples e óbvia que ela seja, tente encontrar várias respostas. Porque isso vai fazer com que você vá treinando cada vez mais a sua capacidade de encontrar soluções distintas para cada caso. Converse com as pessoas, saiba como os outros advogados resolvem esses problemas. Não tenha vergonha disso. Quantas e quantas vezes eu já não entrei em contato com algum colega dizendo, olha, o que você acha desse caso? E escutar o que aquele outro advogado tem a dizer. Não para fazer exatamente o que ele está te falando, mas para ter referências. Isso vai ampliando o nosso arcabouço de ideias, isso vai ampliando a nossa capacidade de gerir todas as situações que nos apresentem. E aí, à medida que a gente vai tendo toda essa possibilidade, quando o cliente chega em nós, que ele chega com uma demanda, a nossa resposta não vai ser aquela resposta do Google, não vai ser aquela resposta do atendimento. A gente vai trazer não só soluções para o cliente, mas a gente vai trazer também outras possibilidades. Essa também é uma outra boa referência para você ter, né? Imagina que se a pessoa te pergunta algo e você responde, é igualzinho ao que seria a resposta se ela jogasse lá no Google? Se for sim a resposta, ou seja, se o que você responde é exatamente a mesma coisa que o Google responde, então você precisa aprofundar um pouco a sua forma de agir como advogado. Afinal de contas, se fosse suficiente só a resposta do Google, a gente não precisava estar ali presencialmente como advogados. Então, toda a nossa participação dentro de um processo, toda a nossa participação dentro de uma causa, ela tem que estar envolvida em muita criatividade. Ela tem que estar envolvida com uma capacidade de escutar as partes diferentes e tentar trazer soluções. Por isso que nas semanas anteriores a gente comentava aqui sobre empatia, sobre advocacia colaborativa. Muitas vezes a resposta que nós temos para um problema, ela não vai vir dos dados que o seu cliente te trouxe. Ela vai vir dos dados que a outra parte te traz. Então, se você rompe a comunicação, se você diz, eu não quero conversar com a outra parte porque eu não tenho nada a ver com ela, não vou nem ler essa peça que a outra parte protocolou porque ela está muito mal escrita, você pode ter, assim, uma limitação do seu trabalho. Teve uma vez que aconteceu algo comigo que foi muito interessante. Era um processo de rescisão contratual e teve uma audiência de conciliação. Eu representava a parte que queria a rescisão. E aí, na audiência de conciliação, a advogada da outra parte não só disse que eles não tinham intenção em acordo, como mencionou toda a tese de defesa deles, querendo imputar ao meu cliente a responsabilidade pela rescisão contratual.
Se naquele momento da audiência eu tivesse com aquela postura de, ai, vamos lá, audiência de conciliação que não dá nada, às vezes eu não teria escutado essa informação que foi fornecida e que foi tão importante. Porque o que a advogada ela fez para mim? Ela me deu de bandeja a tese que seria utilizada na defesa deles, com uma antecedência de 10 dias de começar o meu prazo para juntar qualquer outro documento. Então eu tive tempo de pensar, eu tive tempo de sentar com o meu cliente, de falar para ele qual que seria a tese de defesa, de perguntar a ele como ele achava que a gente poderia lidar com aquela situação. E o resultado foi a procedência do nosso pedido. Agora, se a gente está bitolado, se a gente está diante de cada ato processual com aquela postura tecnicista, achando que simplesmente eu saber o código ou eu saber a doutrina vai ser suficiente, a gente não vai prestar um bom serviço. Então, pessoal, o advogado, ele precisa desenvolver várias características que não sejam simplesmente as características que a gente adquire dentro da universidade. A gente precisa ter iniciativa, a gente precisa ter uma capacidade de conversa grande, de comunicação, para poder entrar em contato com as pessoas e abrir caminhos, ao invés de criar paredes. Nós precisamos ter criatividade, como eu já mencionei. E nós precisamos, acima de tudo, conhecer profundamente o nosso cliente e o que ele necessita de nós, para que quando nós vejamos o problema que ele nos traz, a gente olhe aquilo e diga, aqui dentro dessa situação que ele quer, existe essa e essa estratégia. Porque se nós não sabemos exatamente qual é o objetivo do nosso cliente, a gente vai trazer uma série de elementos para ele decidir que no fundo, não tem a ver com o que ele realmente almeja. Então, nós precisamos ter essa capacidade de escuta ativa, que se chama, é uma técnica de mediação isso, de sermos capazes de escutar o que as pessoas estão nos dizendo, mas não simplesmente para entrar no ouvido, mas para que haja uma compreensão. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Estamos falando aqui um pouco sobre o papel do advogado. E eu queria só terminar, então, essa nossa conversa de hoje, que são as conversas rapidinhas de quarta-feira de manhã, com uma frase que eu ouvi uma vez o Max Geringer dizer. Max Geringer era aquele comentarista que tinha na CBN, que falava sobre contratos de trabalho, né? Sobre gestão de pessoas. E uma vez ele disse algo que realmente me deu muita ênfase. Ele disse que todos gostam de pessoas sinceras, mas todos contratam pessoas otimistas. E eu acredito que isso também pode ser trazido para a advocacia. Se o cliente chega em você e ao invés de você gerar para ele uma possibilidade de resolução do problema dele, uma possibilidade de solucionar o caso, você simplesmente é aquele que joga um balde de água fria, você pode estar até sendo sincero, mas você não está sendo otimista. E é certo que esse cliente vai querer um advogado que seja sincero, mas que também seja otimista, que encontre respostas, que encontre soluções e que deem ao cliente esse sonho, essa esperança de ter todo aquele litígio que ele está envolvido resolvido. Bom, isso daqui é o que a gente ia conversar hoje de manhã e espero que tenha sido útil. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar direct, para colocar aqui nos comentários. E também não esqueça de compartilhar com algum amigo de vocês essa live de hoje que está falando sobre o papel do advogado, mas de uma maneira pouco convencional. Foi uma honra estar aqui com vocês e até a próxima!